Então vamos lá, vamos tentar entender algumas características do que é o TOD dentro da sala de aula. Uma criança que discute muito com os professores e discute muito com os colegas, uma criança que não consegue trabalhar em grupo e se recusa a trabalhar em grupo o tempo todo, prefere trabalhar sozinha, uma criança que não aceita ordens, não aceita regras e não aceita a imposição social de fazer algumas coisas, que não faz a tarefa escolar pedida, uma criança que não aceita críticas, que não sabe lidar bem com as críticas, são alguns dos sinais de uma criança com TOD ou de um adolescente com TOD dentro da sala de aula. A gente precisa estar bem atento aos sintomas clássicos do TOD, ou seja, aos sintomas primordiais das características. Todos os sintomas e todas as características do que é TOD, ou na verdade todos os critérios diagnósticos do que seriam TOD, eles se aplicam ao cotidiano de uma criança. Só que dentro da escola eu tenho algumas outras características próprias, ou tenho algumas dimensões próprias, alguns comportamentos muito próprios dessa criança e desse adolescente que podem me colocar com uma pulguinha atrás da orelha ou podem me apontar que essa criança tem algum transtorno de conduta ou algum transtorno opositor desafiador, ou que eu tenho alguma coisa muito errada acontecendo. Claro que muitos sintomas desses, eles também são presentes em algumas outras patologias. E muitos desses sintomas também podem não denotar patologia, mas pode denotar alguma complicação psicológica muito séria. A criança pode estar vivendo uma situação bastante complexa. Por isso, conhecer a criança é muito importante. Alguns outros sintomas, então, que a gente pode pensar, ou algumas outras características comportamentais que a gente pode pensar e analisar e entender sobre a óptica do adolescente ou da criança se tem ou não TOD. Uma pessoa que desafia muitos professores e desafia muitas outras figuras de autoridade da escola. Então tem uma criança que desafia o professor, desafia o coordenador, desafia até o diretor. Então essas são características bastante importantes da gente pensar e analisar e olhar para ver se a criança tem TOD. Uma criança que faz tudo do seu jeito, que quer tudo do seu jeito, que não aceita que as coisas sejam impostas para ela, que não aceita o professor pedir ou mandar fazer coisas. Então uma criança que também é muito pavio curto, que é muito esquentadinho, que estoura com a sala, que estoura com a turma o tempo todo, com os outros colegas inclusive, também é um outro sinal. Além disso, além de estourar, uma característica importante que a gente pode olhar é que esse aluno tende a sair perturbando os outros alunos, ele provoca os outros alunos o tempo todo, ele fica cutucando esses alunos o tempo todo, e esse é um outro sinal. Além disso, um comportamento que é bem clássico do TOD e que dentro da sala de aula fica muito marcado é a responsabilização dos seus atos. A irresponsabilização dos seus atos, na verdade, né? Ele tende a responsabilizar outras pessoas por aquilo que ele cometeu. Então, se ele fez um mau comportamento, ele culpa outra pessoa. Ele também pode culpar situações, ou também pode culpar outras pessoas e outras demandas, mas normalmente ele não aceita, ou ele não se coloca, ou ele não se impõe a responsabilidade sobre seus atos, e esse é um dado bem importante. Essas são as características comportamentais mais clássicas que a gente pode ver dentro da sala de aula. Que eu sei que você já deve estar pensando assim, tem um aluno assim, hein? Olha, tem um aluno desse jeito, conheço uma criança assim dentro da escola. Então a gente tem que conhecer esses comportamentos e entender esses comportamentos, mas também tem outros sinais e outros indicadores que podem nos ajudar. Então não vamos começar a taxar as crianças assim, à torta e à direita, tá? Vamos lá, quais são outros indicadores que a gente pode pensar então, que podem nos ajudar a entender se uma criança tem TOD? A criança com TOD normalmente ela apresenta dificuldades no processo de aprendizagem. E isso pode causar um rendimento escolar bastante ruim ou bastante insatisfatório. Essa dificuldade de aprendizagem se deve por ele não conseguir parar quieto no lugar. Muitas vezes ele tem outras patologias associadas, como por exemplo o TDAH. É bastante gritante a comorbidade de crianças com TDAH e com TOD ao mesmo tempo. Então a gente também tem que estar muito atento a isso e tem que conhecer sobre o TDAH. E essas dificuldades de aprendizagem, então, também estão ligadas à questão comportamental dele, à questão emocional dele, à questão da dimensão afetiva dele. Porque se ele confronta o tempo todo, se ele tem o tempo todo rechaço social, se ele tem o tempo todo brigas dentro da sala de aula, ele acaba não conseguindo render da maneira que deve. Outro ponto importante é que ele pode oscilar bastante de humor, então ele pode ter ondas e picos de humor bastante grandes, tá? Além disso,
Outro dado bem importante são os conflitos que podem acontecer dentro da sala de aula. Porque nem todo aluno, lembra que eu falei para vocês agora há pouco, que eles tendem a ficar cutucando os outros alunos, provocando? Nem todo aluno aceita essa cutucação, então eles podem entrar em conflito com outra criança ou outro aluno dentro da sala de aula. Um ponto importante também da gente analisar é que as crianças com TOD tendem a ser bastante vítimas de bullying, mas elas também tendem a ser bastante crianças que cometem bullying. Então a gente tem que olhar com bastante atenção, porque o bullying, o rechaço social que essa criança pode sofrer, a reprovação dos colegas o tempo todo pode causar nela uma situação de humor bastante deprimida, e além das situações de bullying mesmo, que ela pode cometer, também são dados que a gente tem que olhar com bastante atenção. Tudo isso somado, a gente tem o bullying, o rechaço social, o rendimento insatisfatório, a dificuldade de aprendizagem, pode causar nela muito mais dificuldade de aprendizagem ou uma falta de interesse ou uma falta de motivação para a aprendizagem muito maior. E a gente sabe que a motivação para a aprendizagem é o primeiro grande passo para a aprendizagem acontecer. Se eu não tiver vontade de aprender, nunca que eu vou aprender, não é verdade? Então, as reprovações escolares também são bastante frequentes em crianças com TOD. Por isso que a gente precisa conhecer, entender os sintomas, entender as demandas sociais para ajudar essa criança. Não só no seu contexto comportamental, não só no seu contexto emocional, mas ajudá-la, inclusive, a ter um bom desenvolvimento do seu processo de ensino e aprendizagem, obviamente. Ainda falando dessa demanda de aprendizagem, eu sei que fica bastante vago, eu quero conversar um pouquinho com vocês quais são as características e quais são as dificuldades relacionadas à aprendizagem que essa criança tem, porque podem ser indicadores ou podem te ajudar no processo do ajudar uma criança, do apoiar uma criança com TOD. Normalmente essas crianças têm alguma dificuldade com a expressão verbal ou com as habilidades verbais dela. Não que ela tenha dificuldade de falar, mas ela pode ter dificuldade com a expressão oral, a maneira de falar, como falar. Ela pode ter um vocabulário bastante inadequado, ela ainda pode ter alguns problemas com leitura, decorrentes dos processos de aprendizagem, das dificuldades de aprendizagem que ela tem ao longo da vida. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Se ela ainda tiver transtorno do déficit de atenção com ou sem hiperatividade como comorbidade, isso pode se acentuar um pouco, tá? Ela também tem habilidades sociais muito frágeis. Ela é uma criança que estoura muito fácil, que desafia muito todo mundo. E essas inabilidades sociais, ou essas habilidades sociais dela muito frágeis, fazem com que ela se torne uma criança solitária muitas vezes. Então, conhecer essa criança, trazer ela para perto da turma, não apoiar o rechaço social ou mostrar para ela que ela também é importante nesse processo, ajuda muito no processo de aprendizagem. Eu acompanho um aluno que ele frequentou uma escola durante bastante tempo. Agora ele já saiu, foi para uma outra escola, mas porque a escola não tinha mais a etapa que ele estava. Mas nessa escola, quando eu comecei o atendimento dele, eu me lembro que os professores tinham uma dificuldade muito grande de lidar com ele, muito grande. E totalmente explicável, a gente ainda estava... ele era um dos primeiros alunos com TOD dentro dessa sala de aula, então a gente entende essa dificuldade dessa escola, perdão. Então a gente entende a dificuldade dos professores. E esses professores, além da dificuldade que eles tinham do lidar com essa criança, existia uma outra situação bem importante que era como ajudar essa criança a socializar melhor. Porque ela provocava todo mundo, ela brigava com todo mundo e os outros alunos já não queriam mais estar perto dela. Porque ela era bastante chata, vamos usar essa palavra? Ela era bastante chata com os outros coleguinhas. Os coleguinhas chamavam ele de chato, chamavam ele de insuportável. Então tinha uma situação comportamental que esses comportamentos inadequados dele causaram uma repulsa social muito grande dentro da sala de aula. Então todo o nosso treino com essa escola, com esses professores, foi de entender quem é essa criança, aprender a lidar com esses comportamentos, mas também trazer essa criança para dentro da sala de aula e mostrar que ela é importante, inclusive mostrar para os outros alunos. Foi um treino social onde o professor teve que lidar com o aluno e com os outros. Então ele teve que mostrar que esse aluninho, que é o chato da sala de aula, que ninguém quer chegar perto, também tem valores, ele também é muito importante dentro do processo de aprendizagem, dentro daquela relação da turma. Então o professor também teve que fazer um treino com o resto da turma. Olha que tamanho de trabalho. Mas se eu não conheço toda essa demanda, eu simplesmente deixo essa criança de lado e isso pode causar muito mais problemas de aprendizagem, muito mais desinteresse pela aprendizagem e por aí vai.
Por isso que é tão importante conhecer, mas também é importante entender a demanda, entender e olhar para essa criança com um olhar um pouco diferente, tá? Mas vamos lá, vamos continuar tentando falar um pouco sobre essas dificuldades frágeis que ele tem nessas habilidades sociais. Ele tem algumas deficiências em algumas funções executivas. E quando eu falo deficiência, não entendam de uma forma ruim, tá? Quando eu falo deficiência nas funções executivas, significa que as funções executivas dele, algumas funções executivas dele, não funcionam ou não têm um funcionamento do jeito que a gente espera, ou do jeito que é o padrão esperado. O que são funções executivas, Robson? Funções executivas são funções que o nosso cérebro executa e que são aprendidas, são características tipicamente humanas. Como, por exemplo, lidar com as nossas próprias emoções, raciocinar, pensar, classificar, organizar, resolver problema, tudo isso é função executiva. E tudo isso é aprendido ao longo da vida. Só que, claro, que para isso ser aprendido e para lidar bem com tudo isso, além de eu aprender, eu preciso ter um cérebro que tenha um funcionamento dentro do que a gente chama de funcionamento neurotípico. Ou seja, o cérebro tem que ter uma regra de funcionamento que propicie tudo isso. Nessas crianças, com TOD, eu tenho uma problemática justamente nesse funcionamento. Ele funciona um pouco diferente. Então eu vou ter problema com a autorregulação de emoção. Então ele não consegue controlar as emoções, ele não consegue entender as próprias emoções e especialmente ele não consegue manejar as próprias emoções. Manejar a própria emoção é função executiva, é tarefa do nosso cérebro. A gente aprende a manejar as emoções. Quer um exemplo bem prático? Todos os seres têm emoções primárias. Então a gente tem alegria, tristeza, raiva, medo e aversão ou nojo. Essas emoções primárias, elas são inatas, elas são típicas de qualquer bichinho. O cachorro tem, o gato tem e a gente, ser humano, também tem. Só que nós, seres humanos, além dessas emoções básicas, a gente tem umas emoções que nós chamamos de emoções secundárias, ou como eu gosto de chamar de sentimento, que é uma racionalização um pensar sobre essa emoção. Então é um pouco mais complexo e um pouco mais amplo. Então, às vezes eu não tô triste, mas às vezes a tristeza não é a emoção principal que eu tô sentindo, mas tem uma tristeza junto. Isso fica muito evidente pra gente, por exemplo, quando morre alguém muito querido. Quando morre alguém muito querido, a gente vivencia um sentimento ou uma emoção secundária de luto, de tristeza, de perda. Mas a emoção primária, a emoção de base que todo bichinho tem, nossa, fica oscilando. E essas emoções, elas oscilam bastante, efetivamente. Então, a gente tem picos e vai acontecendo muito rápido. Já a emoção secundária, ela é longa. E essa emoção secundária, que não é essa emoção primária que acontece de pico que eu não controlo, essa emoção secundária é aprendida, eu aprendo a lidar. Então, eu consigo aprender a lidar, a ficar frio frente a situações que são aversivas, eu aprendo a controlar minha raiva, eu aprendo a ponderar sobre algumas coisas, mas eu não controlo, por exemplo, ficar com raiva. Ficar com raiva é uma emoção primária, todo mundo fica com raiva. Fico com raiva. A emoção secundária que é aprendida fiquei com raiva? Aprendi a lidar com a raiva. Fiquei feliz? Aprendo a lidar com essa felicidade. Porque às vezes eu quero sair gritando, pulando de felicidade, mas me controlo, né? Faço aquela cara de estou centrado, não vou manifestar minhas emoções. Isso é aprendido, totalmente aprendido. Isso é o que a gente chama de autorregulação da emoção. A gente aprende a usar as emoções, a pensar nas emoções e a manuseá-las no nosso cotidiano. A criança com TOD tem uma dificuldade gigante no manuseio dessas emoções, na autorregulação dessas emoções. Então ele sente o rompante emocional e ele manifesta esse rompante emocional. Normalmente esse rompante emocional está ligado à raiva, por isso o desafio, a oposição e por aí vai, tá? Então, essa autorregulação emocional para eles é bastante complexa. Eles têm uma dificuldade bastante grande de mudar e de aceitar e lidar com mudanças também. Isso também é uma capacidade de autorregulação. Quando um chefe chega pra gente e fala, olha, lide com isso aqui, olha, nova ideia, faz isso. É uma capacidade de mudança e isso é o cérebro que aprende também. Isso é um comportamento aprendido, aprender a largar o que eu estava fazendo e começar um outro. Essa criança, ele tem uma dificuldade nessa área. Então, quando ele recebe uma ordem, não quero fazer isso. Por isso o comportamento opositor, o comportamento de peitar o professor, de desafiar o professor. E outro ponto é que eles têm problemas têm dificuldades para resolver os seus problemas. Então, uma problemática bem grande para eles é a solução de problemas. Então, são áreas que a gente usa o tempo todo dentro da sala de aula. Regular a emoção,
aceitar a mudança, ou a capacidade de pensar a mudança e se envolver no processo de mudança. E também a capacidade de resolução de problemas ou resolução de conflitos, que é muito grande, a gente usa o tempo todo dentro da sala de aula. Então, se eu tenho uma criança que não sabe ou que não consegue lidar com isso ou fazer isso funcionar de uma maneira ampla, plena, aí eu tenho dificuldades, tá? Outro ponto bastante importante que eu tenho que pensar é que essas crianças têm uma dificuldade bem grande de entender tessitura social de relação. O que é isso, Robson? Ela tem uma dificuldade de entender o que é sarcasmo, ela tem dificuldade de entender que a pessoa está brincando com ela, de entender oscilação de humor. Então, para ela, tudo pode ser um desafio. Eu sempre gosto de dizer que quando eu estou lidando com crianças TOD, se eu dou para a criança uma regra, imponho para ela uma regra, pronto, ela já vai explodir. Então, mas se eu também brinco de uma maneira muito equivocada, de uma maneira que ela não me entenda, ela também pode explodir. Então eu tenho vários pontos que podem não me ajudar nesse processo. Por isso é importante entender, conhecer a criança, entender a criança, fazer ela entender a si mesma e também eu aprender a me modelar nesse processo. Porque também é um processo de mim, no meu caso psicólogo, mas no caso do professor, do pai e da mãe, aprender novas posturas sociais e novas posturas comportamentais para manejar essa criança. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!